Aleluia. Olá, meu amado. Deus tem uma palavra para você. Eu novamente volto aqui para falar com você sobre Jesus. Quem é Jesus? E hoje o tema é Jesus, a luz do mundo. E eu quero começar com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, 5, 6 até o 9, quando João ele testifica sobre Jesus. Ele fala aí, nele estava a vida, era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. E João veio que ele diz assim, eu vim para testificar dessa luz que é Jesus, porque agora está chegando a verdadeira luz ao mundo. Então é sobre essa luz que eu quero falar. O que foi que João queria dizer, né, para nós? Porque ele pegou o exemplo da luz para falar sobre Jesus. É o que nós vamos estudar hoje. É um pequeno estudo, eu sei que é algo simples, mas que faz a gente entender melhor. Aquelas pessoas que muitas vezes nunca leram a Bíblia, conseguem compreender melhor o que Jesus dizia sobre isso. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler aqui alguns versículos e vamos estar explanando um pouquinho sobre esse versículo. O primeiro nós lemos agora, João fala sobre Jesus. Ele diz, ele era a vida, esta era a vida. E depois ele diz, a luz dos homens. Ou seja, ele estava dizendo que essa vida, que é Jesus, ele ia trazer algo para os homens que ia clarear os seus olhos, ia ampliar a sua visão. Ou seja, ia abrir os olhos. E tem um versículo até em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, que ele diz assim, né? Para lhe abrir os olhos e das trevas o converter à luz do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança pela fé daqueles que são santificados em mim. Aleluias. Então quando a gente pega isso, um versículo, outro, a gente começa a compreender o que Deus estava falando. Mas vamos ver outro versículo aqui, amém? Aleluias. João 8,12, Jesus diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante, Jesus estava dizendo ali. Ele fala, quem crê nele, quem confiava nele, quem realmente tomou uma decisão para com ele, agora não ia andar mais em trevas, mas ia ter a luz. Aí você me pergunta, mas como é que nós podemos saber que estamos andando nas trevas? A Bíblia fala que o homem caiu no pecado, numa maldição, e o mundo é como que o mundo foi preenchido por trevas. Mas a Bíblia fala que aquele que toma uma decisão para com Deus, para com Jesus, a Bíblia fala que agora ele recebe a luz da vida. Você vê que a Bíblia fala, né, no livro de Mateus que nós somos a luz do mundo, porque nós recebemos a luz do sol, que é Jesus, e nós agora iluminamos o mundo. Aleluias. Nós agora somos uma luz na terra. Você é luz. Quando você toma uma decisão para com Jesus, você segue a Jesus, você vive o que Jesus ensinou. Então isso que Jesus estava dizendo, que aquele que crê nele, meu irmão, nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Vamos ver outro versículo. Aleluias. João 9,5, Jesus diz assim que enquanto ele está no mundo, meu irmão, ele é a luz do mundo. Porque ele estava se referindo a isso. Ele estava dizendo que ele veio ao mundo para trazer luz, para trazer vida. Só que ele ainda estava no mundo, então ele era a luz. Mas ele diz ali em Mateus, como eu falei, né, que agora nós somos a luz do mundo. Ele iluminou o nosso coração. Nós temos agora uma parte de Deus, o Espírito Santo, então nós agora somos luz. Aquele que toma uma decisão para com Deus, recebe o Senhor Jesus, recebe o Espírito Santo no seu coração, ele se torna uma luz nessa nação, nessa terra. Então você é luz. Por isso que a Bíblia fala, não pode se acender uma candeia e colocar debaixo de uma cama, porque ela precisa ficar num lugar mais alto para iluminar toda a casa. Então nós somos a luz agora, você é luz. A sua vida é um exemplo, a sua vida tem que fazer com que outras pessoas abram os olhos, porque é como que elas estão nas trevas, então ela começa a enxergar de forma melhor. Você vê, você está num ambiente escuro, né? Você não consegue ver nada. Quando você liga a luz, você começa a ver os objetos. Se tiver uma pequena fagulha de luz, você já começa a ver alguma coisa. Imagine quando você liga a luz e o ambiente é totalmente clareado, né? Isso que Jesus veio trazer, por isso que ele usou o exemplo de luz.
Ele veio para clarear. Porque a Bíblia fala no livro de Coríntios, eu acho que é 2 Coríntios 4, ele diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. O que acontece? A Bíblia diz que Deus traz luz para a humanidade, né? Mas há o inimigo das nossas almas que cegou o entendimento das pessoas para que elas não consigam enxergar a verdade do Evangelho. A verdade que Jesus veio para salvar, veio para curar, Ele nos ama. Então o diabo ele cegou as pessoas para que elas não compreendam isso e não recebam salvação, não recebam o Senhor Jesus na sua vida. E achem que está tudo normal. Mas eu vejo muitas vezes aquele filme Matrix, que a gente pega um exemplo assim, vê como que as pessoas estão aprisionadas em um mundo de mentira, enquanto que na realidade elas estão ali, ó, presas, escravizadas. Elas estão vivendo naquele mundo de mentira, né, como se fosse a realidade, mas estão aprisionadas, porque Jesus, quando ele vem, ele abre os nossos olhos para a gente entender a verdade do Evangelho, que o inimigo está operando no mundo, que há sim diabo, que há sim demônios que se operam, que a Bíblia fala no livro de Efésios, que Efésios 6, 10, que é muito conhecido, que ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades das regiões celestes, aqueles seres que estão nas áreas espirituais, operando para destruir, roubar, matar. É o que a Bíblia fala, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele estava pegando o exemplo do ladrão e mostrando que o diabo ele veio para fazer isso também, roubar, matar, destruir. Mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Vamos ver mais um versículo. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus diz para nós que luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus, e lâmpada para os meus passos. Glória a Deus. Olha que exemplo ele está dizendo, né? Salmo 119. Ele diz que a palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho para a gente andar. Ou seja, você passa a entender, meu irmão, a realidade. Você passa a enxergar o caminho. Porque você estava num caminho errado, você passa a enxergar a verdade. A Bíblia fala um caminho ao homem que parece direito, mas o final conduz à morte. A Bíblia fala que há duas portas, né? Uma porta larga e uma porta estreita, dois caminhos. O caminho largo conduz à perdição, mas o caminho estreito conduz à vida. Então a Bíblia ilumina os seus olhos para que você entenda qual é o caminho de Deus. Qual é a direção que Deus quer para a sua vida. Aleluias. Vamos ver outro versículo. Isaías 9:2, ele fala assim que o povo que habitava nas trevas viu uma grande luz. O povo que estava no caminho da sombra da morte raiou a luz. Isaías 9:2, mostrando para a gente o que? Essas pessoas estavam andando um caminho de trevas, caminho de morte. Mas quando veio a luz do Evangelho para elas, começaram a entender a verdade e desviaram do caminho mau para o caminho bom. Isso faz toda a diferença. Nós vemos hoje pessoas que muitas vezes estavam caminhando para a morte, na criminalidade, nas drogas. E quando a luz do Evangelho resplandeceu para elas, quando alguém lhe falou sobre o Evangelho de Jesus, que os seus olhos começaram a se abrir, ela começou a se afastar desse caminho errado. E ela começou a seguir uma vida com Deus. Então a Bíblia fala que Deus ele vem para iluminar os seus olhos, para que você entenda a verdade. Como eu falei aquele versículo, né? Ele quer abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Ou seja, ele está dizendo para nós que ele quer nos arrancar do poder de Satanás. Muitas vezes a gente estava escravizado lá, e Deus, veio para nos tirar de lá, para nos dar uma vida eterna. João 12:46, Jesus diz assim: eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, como eu já havia falado, Jesus ele disse que ele veio com um objetivo, ele veio com um propósito. A gente falou nos primeiros estudos que ele veio como Messias, ungido de Deus, separado. Ou seja, ele veio com um propósito específico, salvar a humanidade. Estava presa nas trevas, no pecado, precisava da luz. Então Jesus veio com isso.
Mas a Bíblia fala em João, se você ver o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, ele fala assim, ó: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E eles não queriam vir para a luz para que as suas obras não fossem manifestas. Mas aqueles que são da luz, eles vêm com amor, com alegria, porque não tem medo que as suas obras sejam manifestas. Aí mostra pra gente, né, porque ainda tem pessoas que não creem em Jesus, não aceitam, não querem saber sobre Jesus, porque elas preferem viver a vida dela de pecado. Elas acham que é interessante, é bom, que tem que viver a vida. Tem as pessoas que falam que a vida é passageira, tem que aproveitar com erro, com pecado, aproveitar com coisas que não vão acrescentar nada na sua vida, mas só vão fazer com que você venha perder mais, você venha regredir mais. O que Deus está oferecendo para você é uma vida diferente, uma vida assim com amor, com diversão, com alegria, mas uma vida com responsabilidade, uma vida diferente, uma vida que é para honrar ao Senhor, é para agradar ao Senhor. Que a Bíblia diz que Ele fez um sacrifício muito grande por nós. Nós temos que honrar isso, meu irmão, com a nossa vida servindo a Ele, louvando, adorando a Ele, porque Ele nos salvou, Ele nos tirou das trevas, meu irmão, do reino de Satanás, Ele nos trouxe para o reino da luz, do Filho do seu amor. Aleluia. Vamos ver mais um versículo. Salmos 36:9, ele diz assim, ó: graças a ti, ó Deus, graças à tua luz, vemos a luz. Olha que interessante ele está dizendo, né? Deus, te agradecemos porque o Senhor abriu os nossos olhos para enxergar a tua luz. Ou seja, ele está dizendo assim, a gente era cego, meu Deus, mas o Senhor clareou os nossos olhos, o Senhor nos curou. Eu gosto sempre de lembrar de Paulo, quando ele foi curado, né? Ele caiu do cavalo, ficou cego durante 3 dias, orando e jejuando, e Ananias vai até a casa dele, enviado por Deus, e diz assim, ó, para lhe abrir os olhos, e dizer que você é separado, você é ungido, você é escolhido de Deus. E aí a Bíblia fala que Paulo sente como que escamas caírem dos seus olhos. Mas o que aconteceu? Não foi só escamas dos olhos físicos, mas também do espiritual. Ele foi curado espiritualmente, abriu seus olhos espirituais para entender o Evangelho de Jesus. Que você também peça a Deus para que seus olhos venham ser abertos. Se muitas vezes você ainda não tomou uma decisão para com Jesus, busque a Ele, clame a Ele. Ele vai se revelar para você. Vamos ler mais um versículo. Isaías 60, do 1 ao 3, ele fala assim, ó: levanta, resplandece, porque já chegou a sua luz. As nações andam nas trevas, mas sobre ti raia a luz do Senhor. Olha que interessante, a Bíblia está falando para nós. Ali é uma profecia falando sobre a luz, Jesus. Jesus viria e sobre ele ia ter uma luz que ia raiar nas nações e as nações seriam libertas das trevas, né? E da mesma forma ele fala que nós, quando tomamos a decisão para com ele, agora somos uma luz que vamos desbravar o mundo, né? Para levar essa luz por lugares que não tem luz ainda. Eu lembro no interior antigamente não existia luz, não existia rede elétrica, né? Eles tinham que andar um candeeiro. E aí a gente percebe como era escuro à noite, meu irmão. Parece que a escuridão era tão real ali, era mais do que aqui onde vivemos, né? Que você conseguia ver o céu, todas as estrelas, era impressionante a escuridão. E aí a Bíblia fala pra gente da mesma forma que há lugares que não tem luz elétrica, há lugares também que não há luz do Evangelho de Deus. Que muitas pessoas que precisam ouvir sobre o Evangelho, sobre a verdade de Jesus, para que possam compreender e tomar suas decisões em relação a Deus. Porque Deus, ele quer salvar, ele quer transformar a humanidade. A Bíblia fala que ele vai voltar um dia, ele quer buscar um povo separado para ele. Deus, ele nos ama, Deus, ele nos chama. Deus, ele quer que venhamos estar perto dele. Aleluia. Vamos ver mais um versículo. Isaías 51:4, ele diz assim, ó: a minha justiça se tornará luz para as nações. Ele usou o exemplo agora de justiça.
falando que a justiça, que é Jesus, né, que nós conhecemos Jesus, justiça de Deus, se tornará luz para a nação. Ou seja, aquele homem que veio como justiça de Deus, que veio fazer justiça, veio mostrar a verdade, ele vai te mostrar qual a verdadeira luz, qual a verdade do Evangelho de Deus, o que é preciso fazer para se viver uma vida com Deus. É na Bíblia, na Palavra de Deus vai encontrar as ferramentas que vai te levar a um caminho para chegar a Deus, para estar perto de Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Quero deixar mais um versículo. Salmo 27:1, a Bíblia fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Olha, eu quero finalizar com esse versículo, porque ele diz assim, ó, meu irmão, quando você tomou uma decisão com Jesus, agora Ele é a tua luz, Ele é a tua salvação. Não precisa temer a nada dessa vida, desse mundo. Nós vivemos um cenário no mundo terrível, da pandemia, mas também é um cenário da guerra, da morte, de trânsito, de acidente de trânsito, de doenças. Nós vivemos num cenário ruim no mundo, mas tudo coopera, meu irmão, para a vinda do Senhor Jesus. E que você não venha temer o mal, mas que você se apegue ao Senhor, porque Ele é a tua luz e a tua salvação. Não vamos temer a nada. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor e está tudo na mão dEle, meu irmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, como diz o louvor. Que a gente continue confiando no Senhor. Como eu falei aquele versículo, Atos dos Apóstolos, eu quero repetir para nós. Ele fala no capítulo 26, versículo 18, para lhe abrir os olhos e das trevas o converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Meu irmão, você é liberto quando você tomou essa decisão com Jesus. Seus olhos se abriram. Você agora tem uma nova vida com Deus. A Bíblia fala que você vivia em um reino de trevas, onde a verdade de Jesus ainda não tinha clareado seus olhos. Mas quando você tomou essa decisão, a Bíblia fala que Ele clareou seus olhos para você enxergar a verdade do reino, a verdade do Evangelho de Deus. Então muda tudo. Que você se entregue mais a Deus. Se você ainda não conhece Jesus, eu te faço um apelo, né? Vá ler os 4 evangelhos da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia, porque Jesus vai se revelar para você. Ele é a luz, Ele é a vida. Como eu falei, né? Os primeiros estudos falando sobre o Messias, o ungido, o Cordeiro de Deus, aleluia, aquele que veio para nos libertar, nos salvar, aleluia, a água da vida. Ele quer, meu irmão, te encher de Deus. Mas você precisa abrir espaço no seu coração, você precisa dar espaço para Ele. Porque com certeza Ele vai abrir os seus olhos para você enxergar muitas vezes as coisas que você não estava enxergando. Ele vai abrir os seus olhos. Vai fazer você compreender melhor o reino de Deus, as coisas do reino de Deus. Entender melhor como se proceder no seu dia a dia, uma vida com Deus. Como ter uma comunhão com Deus. Então que você busque mais ao Senhor. Como a Bíblia fala, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente nessa hora, amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Assim eu agradeço esse momento. Vamos voltar novamente outro dia, trazendo mais uma mensagem sobre quem é Jesus. Amém? Glória a Deus.